agora. Então, vamos lá, vamos começar a falar então continuar falando sobre progressão textual, né, na parte de coesão, falar sobre a formação das orações coordenadas e as subordinadas, né. Para fins de coesão textual mesmo, o que a gente precisa pensar nisso aqui, ó, é nos tipos de conectivos, nos tipos de relações que são ali construídas com o uso, aqui no caso eu marquei das conjunções, mas às vezes a gente pode fazer essa construção de sentido sem o uso das conjunções. Essa primeira tabelinha aqui, vou aumentar, vou colocar em modo de apresentação para vocês. Tá meio lento aqui, não tá indo. Mas enfim, essa primeira tabelinha, ela é dos tipos de conjunções que a gente usa em orações coordenadas, né? Que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. O próprio nome delas já é bem claro para indicar, né, qual é o tipo de relação lógica que elas criam entre uma oração e a outra, né, entre essas duas orações que são coordenadas. Então, aqui no primeiro caso, é óbvio que é uma ideia de adição. Então, por exemplo, Pedro é educado e gentil. O que nós temos aqui? Duas orações. Pedro é educado, Pedro é gentil, né? Eu usei uma elipse na segunda oração, né? Tirei o Pedro é, porque eu já tenho a referência que ia ser retomada da primeira oração, e eu usei o e para indicar uma ideia de adição de ideias, né, entre as duas. Então, aqui algumas das conjunções que também indicam adição, né? Depois eu passo esse material. Além do e, nós temos nem, né? Que é quando é aquela negativa, né? Pedro não é educado nem gentil. Quer dizer, não é uma coisa nem a outra. As duas orações são negativas no caso, então por isso continua sendo uma adição. Mas também, vejam só, não é só o mas, é o mas também. Né? Exemplo, Pedro não só é educado, mas também é gentil. Né? Como também é o mesmo princípio aqui do mas também, e o bem como, né? Que também seria a mesma ideia. Pedro não só é educado, bem como é gentil, né? Alguns exemplos. Aí temos as adversativas, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? Que não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Né? As alternativas, que é aquela do ou, né? Ou uma coisa ou a outra, né? Ou você estuda ou você trabalha. Ora você demonstra amor, ora você demonstra ódio, né? Então, isso daí são as alternativas, né? É quando a gente tem aquela ideia, relação lógica entre as orações, é que uma acaba excluindo a outra. Ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Conclusivas, né? Que é aquele tipo de conjunção que o povo fica procurando para encerrar a redação, né? Logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, né? Possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado. Né? Ou seja, isso aqui indica uma conclusão. A oração, a segunda oração, ela é uma conclusão da ideia trazida na primeira. Né? E as explicativas, também é bastante óbvio, a segunda oração é uma explicação em relação à ideia trazida na primeira. Né? Não compareci à festa, vou explicar por quê. Né? Então aqui eu usei a conjunção de explicação. Por que não fui convidado? Uma questão importante, gente, das orações coordenadas é a seguinte. Deixa eu abrir aqui um documento em branco para gente.
Ó, uma questão importante das orações coordenadas é a seguinte: o que diferencia uma oração coordenada de uma oração subordinada? Então, a oração coordenada, nós temos o quê? Nós temos independência sintática entre as orações. O que isso significa? Olha só, vou pegar aquele exemplo que estava lá. Pedro é educado. Pedro é gentil. Percebam, as duas orações têm sujeito. O sujeito das duas é Pedro, na verdade, por isso que a gente conseguiu manter ele elíptico naquele segundo exemplo, né? No caso, Pedro é educado e gentil, porque como é o mesmo sujeito, eu posso omiti-lo, que ele já está compreendido no contexto. Temos um verbo, no caso aqui é um verbo de ligação, né? O verbo ser. Os verbos de ligação ser, estar, parecer, ficar, continuar, andar, né? No sentido de estar também, permanecer, enfim. O ser é um dos verbos de ligação mais comuns, né? Novamente o mesmo verbo, por isso que ele estava elíptico nos dois, por isso que ficou omitido. E aí, aqui no caso, um complemento, que em ambas as orações é um predicativo do sujeito, que é o complemento do verbo de ligação. Então, as duas orações têm o sujeito e o predicado, né? As duas orações são completas. Por isso, quando nós juntamos ela, nós temos uma oração coordenada. Ó. Pedro é educado e Pedro é gentil. Aí eu vou usar o meu conhecimento de coesão para evitar as repetições desnecessárias, que é o que? A repetição do sujeito, que é o mesmo, e o verbo também é o mesmo. Apago esses dois. E eu fico aqui com as minhas orações coordenadas. Temos duas orações aqui, oração 1 e oração 2. A diferença é que na 2 os termos estão elípticos e as duas são coordenadas pela conjunção e, beleza? Que é uma conjunção aditiva. Isso que eu falei aqui, que eu expliquei, funciona ali para todos os 5 tipos de orações coordenadas que eu passei para vocês. Inclusive quando não tem conjunção nenhuma, que é aquela que a gente chama de coordenada assindética, que é quando nós temos uma relação lógica entre as orações, mas ela não é estabelecida com o uso de uma conjunção, né? É simplesmente pela sua ideia, pela sua compreensão, né? Pela sua inferência, tá? E as orações subordinadas, pessoal, antes da gente ir para o quadro? Uma oração subordinada, ela acontece quando existe um vínculo sintático da oração subordinada com a oração principal. Vou dar um exemplo para vocês. Não, vou colocar aqui assim. A exigência dos nossos direitos é necessária. Beleza. Sujeito, a exigência dos nossos direitos. O verbo aqui, o verbo ser, né? É. E aqui, necessário. Vamos dizer que eu escrevo essa frase assim. Vai ter o mesmo sentido, mas é normal que eu escreva essa frase assim. É necessário. Por que eu usei necessário e não necessário? Porque aqui ele concordou com o artigo aqui junto com a exigência. Tá? Como aqui não tem artigo, então eu deixo ele neutro. É necessário que... Ó, joguei esse que. Aí, a partir do momento que eu joguei o que, eu vou transformar
esse complemento em uma oração. Eu vou usar aqui uma conjugação verbal que vai parecer meio estranha para vocês, mas ela está correta, tá? É a conjugação verbal do subjuntivo. É necessário que nós exijamos nossos direitos. Pessoal, perceberam que o sentido é o mesmo, mas eu transformei essa segunda parte em uma oração. Qual parte da oração original eu transformei em um predicado, em uma oração subordinada aqui no caso? O sujeito. Então, nós falamos que essa oração subordinada, ela é subordinada porque ela tem um vínculo sintático com a oração principal, ou seja, um vínculo na estrutura. A oração principal é essa, é necessário. A subordinada é a segunda. Nós exijamos nossos direitos. Qual é o papel sintático que a oração subordinada realiza? Papel de sujeito. Opa. Sujeito. E aí, quando ela realiza o papel de sujeito, nós chamamos de oração subordinada. Ela tem um nome aqui, substantiva, subjetiva, porque ela faz o papel de sujeito, né? As orações subordinadas substantivas, elas vão ser essas que vão realizar aquelas funções clássicas dentro da oração. Função de sujeito, função de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito. Beleza? Vou dar um exemplo de mais uns dois, pelo menos, e aí depois eu coloco um texto de apoio com exemplo de cada um, mas o importante é que vocês entendam o conceito, tá? Qual é o conceito? Por que uma oração é subordinada? Porque ela realiza um papel sintático para a oração principal. Ela não é independente, igual a coordenada, tá? Vou colocar aqui só mais um exemplo com objeto direto. Aí depois eu coloco um texto de apoio mesmo. Então vamos dizer que a gente tem uma frase original como oração só, que seja assim, ó. Deixa eu pensar. Pedro ordenou a mudança seus filhos, vamos dizer que ele é bem ditatorial, assim. Pedro ordenou a mudança de seus filhos. Um jeito mais comum de eu escrever essa frase seria assim, ó. Pedro ordenou que seus filhos se mudem. Bom, gente, ordenou. Pedro, sujeito. Pedro fez o quê? Ordenou, é o verbo, né? Ordenou o quê? A mudança de seus filhos. Esse a é artigo, não é preposição. Então, a gente não tem preposição aqui. Quando a gente tem um verbo e o complemento do verbo, ele não tem preposição, né? A gente tem um verbo de ação e o complemento dele não tem preposição, nós dizemos que nós temos um objeto direto. Então, a mudança de seus filhos é o objeto direto dessa oração. Aqui embaixo nós temos duas orações, né? Porque nós temos dois verbos, ordenou e mudem-se, né? Que no caso aqui está como se mudem, né? Está na forma da próclise. Beleza. Sempre que eu uso o que, eu vou transformar a segunda parte em uma oração também. Essa segunda oração a gente chama de uma oração subordinada. Por quê? Ela vai realizar uma função em relação aqui ao verbo da primeira. Qual que é essa função? Como que eu sei? É só olhar para a frase original. Eu fiz essa transformação. A mudança de seus filhos tornou que seus filhos se mudem. Então, o papel
o papel sintático dessa parte, dessa oração que a gente chama de subordinada, é o mesmo que era na oração de cima. Objeto direto. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? E aí depois a gente vai ter a objetiva indireta, a predicativa, a completiva nominal, né? A gente vai ter ali uma para cada um desses vínculos sintáticos importantes. Aí depois eu coloco o documento para vocês com um exemplo de cada, mas o importante é vocês entenderem o conceito, tá? Por que que uma oração é subordinada e a outra é coordenada, tá? Tem um outro tipo de subordinada que vocês devem ter visto, que é a subordinada adjetiva, né? Então, eu vou dar um exemplo dela para vocês, né? Então, vou colocar ela primeiro na forma sendo uma oração só, ó. Os políticos corruptos roubam o povo. Olha só que frase, hein? Uma frase quase militante, hein? Os políticos corruptos roubam o povo. Pessoal, corruptos é um adjetivo de políticos, né? Vamos dizer que você veja essa mesma frase, uma frase com essa mesma ideia aparecendo assim, ó. Os políticos que são corruptos roubam o povo. O que eu fiz aqui? Eu transformei o adjetivo corruptos em uma oração. Que são corruptos. Como essa oração veio de um adjetivo, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, né? A adjetiva ela é bem interessante, pessoal, porque dá para fazer exercícios de interpretação com ela. Um pouco diferente aqui da substantiva, né, que é mais você perceber a função mesmo que a oração exerce dentro da frase. Qual é a função sintática dela, se é de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, o complemento nominal ou aposto, né? No caso da adjetiva, nós temos uma diferença na interpretação que ela depende do uso ou não da vírgula, né? Para separá-la da oração principal. Como aqui está no meio, né? Se eu colocar vírgula, sempre lembrando, quando você separa uma oração no meio da outra por vírgula, ela tem que vir entre vírgulas, e não colocar a vírgula só no início, tá? Então, a importância de saber a sintaxe, a análise sintática, a estrutura da frase, é principalmente para a gente construir as orações, saber construir a coesão dessas orações, dessas frases, né, como um todo, e a gente saber pontuar exatamente, porque se você não sabe onde uma oração começou, onde entrou a outra, o que faz parte da oração principal, o que não faz, você acaba cometendo erros ali no uso das vírgulas, principalmente, que eu já tinha falado para vocês no início do ano, né? Então, olhem só, se eu deixo aqui sem vírgula, nós dizemos que essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Dizer com ela ser restritiva. Eu quero dizer que existem os políticos, dentro desse grupo dos políticos, do grupo geral dos políticos, existe um grupo que são os políticos corruptos, e esse grupo dos políticos corruptos é aquele que rouba o povo, né? Por isso que ela é restritiva, ela restringe o adjetivo, né? A qualificação que nós trazemos a alguns. Então, qual é o sentido, assim? Dentre o conjunto geral de políticos, alguns são corruptos, aí que indica esse que são corruptos, e somente estes que são corruptos roubam o povo. Então, essa é a ideia de restringir. Agora, olha só, se eu faço isso com essa frase, ó, os políticos, vírgula, que são
corruptos roubam o povo. Aqui nós dizemos que nós temos uma oração subordinada, adjetiva também, né? Porque eu fiz a mesma coisa. Eu peguei os políticos corruptos roubam o povo e eu só joguei essa mesma oração subordinada entre vírgulas. Só que aqui a gente chama ela de explicativa. Por quê? Em língua portuguesa, a gente diz que quando eu uso essa vírgula aqui para separar a oração subordinada da oração principal, a oração subordinada adjetiva, isso quer dizer que nós estamos pegando o conjunto como um todo, ele está fazendo uma explicação sobre o conjunto. Então, na verdade, a oração aqui, ó, percebam que aqui não tem vírgula separando, porque a oração subordinada faz parte da principal também, né? Ela entra como uma adjetivação de alguns do grupo. Por isso, os políticos que são corruptos roubam o povo, ou seja, alguns políticos são corruptos e estes roubam o povo. Quando eu separo entre vírgulas, o que eu quero dizer? A oração principal é: os políticos roubam o povo. O que são corruptos é uma qualificação de todos os políticos, né? Então, quando é explicativa, nós temos um conjunto geral. Dentro do conjunto geral, no caso aqui, políticos, todos recebem a qualificação. Entendeu? E aí, nós diríamos: todos roubam o povo. Beleza? Então, aqui eu falei da subordinada substantiva e da adjetiva, que são dois tipos de orações subordinadas, tá? E aí depois eu passo mais geral para vocês com os exemplos aqui, só para vocês darem uma lida. Mas eu falei isso porque o que eu queria chegar mesmo era no momento em que as orações subordinadas, elas se parecem com as coordenadas e elas fazem parte do esquema de coesão também com o uso de conjunções, que é no caso em que as orações subordinadas, elas realizam o papel de advérbio, ou seja, elas adicionam uma circunstância à oração principal. Lembre-se que o advérbio, ele não faz parte da oração principal. Então é por isso que muitas orações subordinadas adverbiais, ou seja, as que fazem o papel de advérbio, elas vão se parecer um pouco com as orações coordenadas, né? Principalmente quando tiver conjunções parecidas, tá? Como elas são orações subordinadas adverbiais, essa classificação delas aqui, ela tem muito a ver, obviamente, né, com o tipo de relação adverbial, com aquele que seria o tipo de advérbio, né? Então nós temos aquela que substituiria o advérbio de causa, né? Que é a oração subordinada adverbial causal. Aquela que substitui o advérbio de consequência, né? Que seria a oração subordinada adverbial consecutiva. E aí nós temos assim sucessivamente, né? As comparativas, as conformativas, as concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais, né? Que seria aqui o advérbio de comparação, conformidade, concessão, condição, proporção, finalidade e tempo, né? Aí eu vou colocar essa tabelinha para vocês. Nós temos as conjunções que são as mais comuns em cada uma dessas classificações, né? E um exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma qualquer, né? Uma temporal aqui, ó. Quando chegar de viagem, avise-me. Ó, duas orações. Quando chegar, o verbo chegar, quando você chegar de viagem, avise-me, ou me avise. Aqui o verbo avisar. Poderia ser outra ordem também. Avise-me quando chegar de viagem, né? Quando chegar de viagem, adiciona uma circunstância de tempo aqui ao avise-me. Então, ela é uma oração subordinada adverbial de tempo, ou uma oração subordinada adverbial temporal, certo? Então, a relação depende do tipo, né, de relação lógica que é estabelecida. Beleza?
Aí vocês perguntam assim para mim, professor, mas como isso aparece no vestibular, né? Em geral, hoje em dia, eles não perguntam mais o nome, assim. Então, por exemplo, selecione entre as opções, vocês vão ver depois na lista de exercícios, né? Mas não vai aparecer assim, selecione entre as opções aquela que é uma oração subordinada adverbial causal, ou aquela que é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, né? Que faz o papel de objeto indireto. Ainda tem algumas provas que fazem isso, né? Mas não é o caso das provas que são mais bem elaboradas, né? Tipo FUVEST, Unicamp, VUNESP e Enem. Se cai algum exercício assim, é um ou outro, tá? Não costuma cair muito. Mas como isso pode aparecer? Colocando a frase para você definir qual é a relação que se estabelece entre as duas orações, né? Se é uma relação de causa, finalidade, proporção, entendeu? Sem precisar dar o nome da oração subordinada, né, a classificação, mas entendendo qual é a relação lógica entre elas, né? Então, por isso que os dois quadros, tanto o das orações coordenadas quanto da subordinada, é importante, para vocês darem uma olhada nessas relações. E aí, claro, como é que eu vou aprofundar isso? Fazendo exercício, né? Você pode fazer exercício consultando o quadro, mas aí conforme você for fazendo exercício, você vai se acostumando com a dinâmica do exercício. E conforme você se acostuma com a dinâmica do exercício, fica mais fácil você fazer o exercício quando ele está na sua frente, né? Os exercícios de orações subordinadas adjetivas. Em geral, eles vão no sentido de você determinar ali a diferença, né, entre a adjetiva restritiva e a explicativa, que é só vocês lembrarem isso que eu falei aí, né, terem em mente isso do uso da vírgula, né? Quando você não usa a vírgula, a oração, que é a subordinada, ela continua ali dentro da oração principal, então ela restringe o que está no conjunto mostrado lá. Quando nós temos a vírgula, ela se separa, então ela é uma explicação daquele termo, beleza? Mas aí pelos exercícios vocês vão conseguir fazer melhor. As orações subordinadas substantivas, eu vou passar para vocês exemplos, e na lista eu vou colocar um exercício ou outro, mas elas vão aparecer menos, tá? Dentro ali dos vestibulares, porque elas são mais... não seria bem decoreba, né? Porque, na verdade, tem ali a parte da estrutura da oração para você entender que é importante. Mas elas são menos desse exercício de você pensar na relação lógica, tá? Entre as orações. Essa parte, pessoal, de orações coordenadas e orações subordinadas, ela vai ser importante em dois dos critérios, então, ali da sua redação, que é na norma padrão, obviamente, que é a sua construção ali da frase, o uso dos termos, a concordância entre os termos e etc., né? Que é o pessoal costuma errar muito, né? Às vezes perder essa ideia do vínculo, né, entre as orações e acabar errando concordância, mas principalmente na coesão, né? Na estruturação da frase e no uso ali da conjunção correta, no lugar correto, né? Enfim, essa estruturação da frase que é importante para a construção da sua coesão textual, né? Então, acho que com isso, pegando aquilo que a gente tinha passado para vocês no começo do ano sobre pontuação, falando agora da coesão, das orações subordinadas e coordenadas, né? Que eu coloco depois o texto com mais exemplos, mas basicamente o conceito é esse que eu trouxe para vocês. A gente mata essas partes de norma padrão e coesão e coerência, né? Aí eu vou falar um pouco para vocês depois depois já no próximo vídeo, sobre o desenvolvimento da argumentação em si, entendeu? Que a progressão textual, ou seja, o andamento do seu texto, ela tem essa parte da coesão, né, que a gente pegou bastante em cima aí, mas ela tem também a parte da construção do texto, que seria ali a coerência, né?
eu já falei o conceito de coerência, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre como construir uma argumentação. Beleza?